Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E a gente vai fazer o quê? Vamos corrigir o nosso simulado, dando gabarito para vocês, tá bom? Mas antes de eu começar aqui a nossa correção, queria parabenizar a turma que foram nota 10, tá? Realmente a turma se comportou muito bem, se adaptaram muito bem com esses novos tempos nosso aí, que essas aulas digitais, né, que a gente está tendo aí, essas videoaulas, tá? E vocês estão correspondendo, as notas estão falando aí, estão mostrando isso, tá? Mas claro que eu quero logo que acabe essa pandemia e a gente volta à nossa sala de aula, tá? Então vamos lá, vamos começar aí a nossa correção, tá? Eu vou ficar com a cabeça virada para cá porque eu tenho que ler as perguntas no computador, tá? Então não reparem não, quando eu estiver virado para lá porque eu estou lendo as perguntas e a gente vai dando aí as respostas, tá bom? Vamos lá. Eu não vou ler o texto porque eu passei o texto para vocês se familiarizaram com o texto antes do simulado, vocês leram o texto no simulado, então vocês estão bem familiarizados. Então eu só vou começar já pelas perguntas, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. O rosto do mundo estava deformado da forma mais brutal possível. O que o autor quis dizer nesta frase? A questão correta é a letra A. Até o fim da guerra, mais de 60 milhões de seres humanos perderam a vida. Vamos lá, questão número 2, tá? Na opinião de Engelbart, os alemães foram derrotados ou foram libertados dos domínios nazistas? Questão correta é a letra B. Eram as duas coisas, né? Primeiro, né, sai a guerra e outra, se livraram, né? Essa população sofreu muito aí na mão desses bandidos nazistas, que para mim eles não eram, não poderíamos considerar eles como administradores do país. Realmente eles foram bandidos, todos. A maioria deles tiveram comportamento de bandidos, tá? Vamos lá. Número 3. Qual o país que chegou primeiro em Berlim e violentou muitas mulheres e alemães? Os soviéticos, tá? Os soviéticos, eles vieram para a Alemanha para se vingar, porque morreram mais de 20 milhões de soviéticos, ou, né, como se chamava antigamente, eles eram a Rússia, naquele momento eles eram a União Soviética. Então os soviéticos morreram 20 milhões. Então quando eles vieram para realmente se vingar dos alemães. E, infelizmente os civis tiveram que pagar esse preço muito alto aí, tá? Principalmente as mulheres, tá? Foi realmente um episódio da guerra muito triste. Vamos lá. Vamos para o número 5, não, número 4. Para os alemães, o que foi a hora zero? A hora zero foi a luta pela sobrevivência do pós-guerra imediato. Realmente, para vocês terem uma ideia, se você chegasse nas principais cidades da Alemanha, certo, como Nuremberg, Berlim, Munique, certo, que foram bombardeadas e destruídas pelos aliados, realmente você chegava nas cidades, a cidade fedia, era um fedor só, a cidade toda fedia. Por quê? Fedia a carne podre, quer dizer, eram pessoas que estavam debaixo daqueles prédios que foram derrubados e as suas carnes estavam em decomposição, e isso fez com que o mau cheiro se espalhasse por todas as cidades, tá? Então foi um episódio muito triste, tá? Da guerra. Então a questão aí que eu estou falando da 4 é a letra C, a luta pela sobrevivência do pós-guerra imediato, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui, número 5. Quem foi as lendárias Trümmerfrau? Espero que eu tenha falado aí o meu alemão.
Na realidade, a letra A, para as mulheres alemãs. As mulheres alemãs, para vocês terem uma ideia, elas, assim que acabou a guerra mesmo, e começaram a querer reconstruir as cidades, elas começaram a pegar tijolo por tijolo, aqueles tijolos que não foram destruídos no bombardeio, elas limpavam, separavam esses tijolos para ser reaproveitado para reconstruir as cidades, tá? Então elas trabalhavam ali como formiguinhas, tá? Carregava tijolo por tijolo, limpavam, e realmente as mulheres foram, incrível que pareça, o símbolo ali do pós-guerra, ali imediato, tá? Assim que acaba a guerra, elas que realmente vão ter um comportamento de reerguer de novo a cidade de Berlim, já que muitos dos homens, né, que estavam no exército alemão, muitos deles foram presos até ser liberados, mas claro, muitos desses soldados que foram presos foram também mandados lá para recuperar as cidades, tá bom? Mas realmente foi um episódio muito triste da guerra da Alemanha, tá? Claro, professor, mas os alemães teve lá o Holocausto, eles fizeram, mas não foi o povo alemão que fez aquilo. Quem fez aquilo foram os nazistas. Infelizmente, o povo acreditou que poderia ter uma mudança lá com os nazistas, mas infelizmente eles tiveram que pagar um preço muito alto. E os que ficaram que pagaram o preço. Porque aqueles que morreram, como por exemplo aqueles como Adolf Hitler, Joseph Goebbels, essa galera toda, são todos covardes, muitos deles se mataram, tá? E não ficaram para pagar o preço ali da bandidagem que eles fizeram, que para mim eles foram bandidos, tá? Vamos lá, agora vamos para a letra D, tá? Qual foi o artista que pintou o painel Guernica? Isso aí é fácil, né? É a letra D, Pablo Picasso. Pablo Picasso vai pintar esse quadro fazendo uma crítica, certo? Os bombardeios que foram feitos na cidade de Guernica, a cidade dele natal, tá? E ele vai fazer esse painel em homenagem e a crítica a esses bombardeios, tá? Vamos lá, questão número 7. Quem foi o ditador espanhol que ganhou a Guerra Civil Espanhola? Foi Francisco Franco, né? Nós falamos sobre isso. Francisco Franco, ele vai tomar o poder na Espanha, vai bater de frente com o Partido Republicano, que tinha ganho as eleições e eram partidos que tinham uma linha comunista, certo? E aí vai estourar a Guerra Civil Espanhola, tá? Que vai ser, na realidade, para Adolfo Hitler como laboratório para suas novas armas que ele criou, tá? Então vamos lá, questão número 8. Qual foi a crise econômica que atingiu o mundo em 1929? Foi a quebra da Bolsa de Nova York. Tá? A quebra da Bolsa de Nova York, ela vai atingir o mundo inteiro, inclusive aqui o Brasil. Tá? Tem os seus lados ruins, que vem o desemprego, as pessoas começam a ter dificuldades, mas também foi bom que fez com que o Brasil começasse a se industrializar, tá? Não precisar tanto diretamente da indústria internacional, né? Como a dos Estados Unidos, da Inglaterra, tá? Que realmente o Brasil aí que vai começar a crescer a nível industrial e também vai começar o êxito rural, né? Muitas pessoas vão começar a abandonar o campo em direção à cidade à procura de trabalho, tá? Vamos lá. Número 9, né? Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Essa aí é fácil. Foi Deodoro da Fonseca, tá? Ou Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi o primeiro presidente, então é a letra B. Vamos lá, número 10. Quais os estados que faziam parte da política do café com leite? Nós sabemos aí que a gente já tivemos batendo nessa tecla, né? A oligarquia
de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo era o café, que era um dos maiores produtores de café do Brasil, e Minas Gerais era o leite. Então eles ficavam se revezando no poder executivo presidencial federal, tá? Que uma vez era São Paulo, né, o presidente, aí depois o Partido Republicano Paulista indicava um do Partido Republicano Mineiro, e assim reivindicavam, e através da corrupção também, eles conseguiam se manter também no poder, tá? Vamos lá, agora vamos para a questão número 11. Qual o nome da primeira fase da era Vargas? Tá? É o governo provisório, letra D. Tá? É o governo provisório que começa em 1930 e vai até 34, quando vai ser elaborada uma nova Constituição, tá? E também vai ter eleições de forma indireta para presidente, na qual Getúlio Vargas vai ser eleito pelo Colégio Eleitoral. Vamos lá. Número 12. Tá? Agora é a 12, né? A Revolução Constitucionalista de 1932 foi em qual governo de Vargas? De novo aí, letra A, governo provisório, tá? O governo provisório, como eu falei, que vai de 1930 a 34. A Revolução aconteceu quando? Em 32. Por quê? Os paulistas reivindicavam, certo? Um novo interventor em São Paulo. Eles queriam também eleições para presidente e uma nova Constituição. Eles vão perder nas armas, mas vão ganhar nas suas reivindicações. Tá bom? Vamos lá. Número 13. Qual foi o movimento fundado por Plínio Salgado? Vamos lá, é a Ação Integralista Brasileira, tá? Os integralistas. Plínio Salgado vai fundar um partido nacionalista aos moldes lá de Benito Mussolini, tá? Ele vai botar lá todo mundo de farda verde, aqui vai usar uma letra grega, eu esqueci o nome da letra grega agora, tá? E outra coisa, a farda vai ser verde, por causa do Brasil, né? E outra coisa também, que ele vai fazer uma saudação Anauê, né? Na qual, na língua tupi-guarani, dizendo tudo bem, e aí, vai bem? E nessa saudação ele imita lá a saudação nazista, só que a saudação nazista é Heil Hitler, né? E aqui era Anauê, tá? Então, Plínio Salgado, na letra A, ele vai lá fundar a Ação Integralista Brasileira aos moldes do fascismo italiano de Benito Mussolini. Vamos lá, número 14. Qual foi o período do Estado Novo? O Estado Novo vai de 37 a 45, que é a letra B, tá? É quando Vargas dá um novo golpe, tá? Ele cria lá o plano Cower, na qual ele diz que os comunistas querem tirá-lo do poder, mas na realidade era tudo mentira. Ele deu esse golpe, que em 1938 seria uma nova eleição para presidente, e ele teria que sair. Então em 37 ele sai, ou ele dá o golpe, assume e coloca o seu governo aos moldes lá dos governos totalitários lá da Europa, como na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, tá? Onde foi botado lá o poder totalitário, ele põe aqui no Brasil também, tá? E nesses moldes aí ele fica até 1945 no término da guerra, tá? Então ele fica esse período aí, tá? Vamos lá, agora vamos para a última questão. O que foi o Holocausto? É a letra A, tá? O extermínio de milhões de judeus em campos de concentração. Realmente, essa é uma mancha na história alemã, certo? Que foi marcada e realmente foi uma tristeza só. Como eu botei naquele vídeo, que teve até alguns alunos que falaram para mim que não conseguiram nem ver as fotos, tá? Do que os alemães, né? Os alemães não, os nazistas, né?
Os nazistas fizeram aquilo, tá? Então realmente foi uma tristeza só. Eles matavam crianças, mulheres, idosos, escravizaram aqueles que eles puderam explorar a mão de obra. Realmente foi uma tristeza. Realmente morreram 6 milhões de judeus. Isso aí é mais ou menos uma probabilidade, que eu acredito que pode ter sido até mais. Realmente foi uma mancha na história da Alemanha, foi uma coisa triste para a história judaica, que já é um povo tão sofrido, né? Que fugiu a vida deles toda. Hoje eles têm um Estado que vai ser fundado após a Segunda Guerra Mundial, mas realmente é muito triste. Pessoal, então espero aí que vocês tenham pego o gabarito e quero desejar para vocês aí vai ter uma semanazinha aí para vocês de férias aí, tá? Porque na próxima semana a gente já vai começar, na outra semana vamos começar o nosso terceiro bimestre. Espero que já comecem a pensar aí no nosso retorno, mesmo que seja assim gradativamente, mas que vamos voltar logo, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. E a gente se vê por aqui. Um abraço. Tchau, pessoal.